Teorema de Tales. Vou enunciar o Teorema de Tales e responder a alguns exemplos. Pois bem, o que é que diz o Teorema de Tales? Que um feixe de retas paralelas cortados por duas transversais determinam segmentos proporcionais. E vamos exemplificar isso aqui na figura. Lembrando que é o seguinte, aqui tem apenas uma representação, já que um feixe de paralelas, você tem aí uma infinidade de retas paralelas. E lembrando também que paralelas são retas que não se cruzam, retas que não se tocam. Pois bem, nós temos aqui as paralelas A, B e C, cortadas pelas transversais T e S. E repara, elas determinam segmentos. Olha, tem segmentos aqui, ó, o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o segmento EF. O Teorema de Tales nos diz que esses segmentos são proporcionais. Você pode montar aí razões que formam um par de proporção. Ou seja, você pode chegar aqui e fazer o seguinte, o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. Se você tivesse mais paralelas, você teria mais pares de razões aqui. E essas razões formariam também uma proporcionalidade, ok? Isso aqui é o enunciado do Teorema de Tales. Agora a gente vai para o exemplo. Vamos exemplificar. Vamos aplicar o Teorema de Tales. Tem um exemplo simples aqui e eu vou responder outros. Calcular a medida do segmento EF, sendo A paralelo a B e B paralelo a C. Ou seja, essas três retas aqui são paralelas. Essa simbologia aqui, ó, representa que as retas são retas paralelas. A reta A é paralela com a reta B, que é paralela com a reta C. E na questão está pedindo para a gente calcular a medida do segmento EF. E onde é que está a medida do segmento EF? O segmento EF está aqui representado pelo X. A gente vai ter que calcular o valor desse X, que é a medida do segmento EF, aplicando o Teorema de Tales. Ou seja, os segmentos determinados pelas transversais são proporcionais. E aí a gente monta as nossas proporções. 8 está para 12, assim como 10 está para x. E aqui é fácil, né? Basta fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Você multiplica cruzado, 8 vezes x dá 8x, igual 12 vezes 10, 120. E o 8 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Ficará 120 dividido por 8. E 120 dividido por 8 é igual a isso, 15. Então, a medida do segmento EF que estávamos procurando é igual a 15. Voltando aqui para mais exemplos sobre o Teorema de Tales, vejamos esse próximo aqui. É o seguinte, calcular o valor de x sabendo que A é paralelo a B e B é paralelo a C. Está aqui a figura. As três retas paralelas, A, B e C, e as duas transversais. Agora, repara o seguinte, ele é um pouquinho diferente do exercício anterior. No exercício anterior, nós calculamos os segmentos menores. Agora, ele está querendo calcular o segmento que vai da reta A até a reta C. Esse segmento maior. Mas nem por isso a proporcionalidade deixa de existir. Quem vai ser o correspondente do segmento de medida x lá na outra transversal? Vai ser exatamente o segmento que vem da reta A até a reta C, que corresponde à soma desses dois menores aqui, ó. 4 mais 6, 10. Esse é o correspondente do x. Agora a gente monta as razões para formar a proporção. O correspondente de x, olha, você está montando a sua razão da direita para a esquerda. Então, essa ordem deve ser respeitada sempre. X está para 10,
Assim como, veja, eu não posso fazer essa medida aqui, porque não tem. Mas eu posso fazer 9 está para 6. Assim como 9 está para 6. E agora é só fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. 6 vezes x dá 6x. E 10 vezes 9 dá 90. Vai ficar 90 dividido para 6. E 90 dividido por 6 é igual a, isso mesmo, 15. Então, a medida do x que a gente estava querendo encontrar é igual a 15. Essa não é a única forma de fazer essa questão. Você pode fazer de outro jeito e também chegará no 15. Vamos agora para o próximo exemplo. Calcular o valor de x, y e z. X, y e z são esses segmentos aqui. E aqui tem uma informação que é importante para a gente. Essas retas A, B, C e D são paralelas. Se são paralelas, essas outras aqui, eu vou chamar de T e de S, são as transversais. E retas transversais determinam segmentos proporcionais quando cruzam retas paralelas. Então, os segmentos x e 40, y e 30, z e 20 vão formar segmentos proporcionais. Aí repara o seguinte, se você pegar o pedaço que mede x, mais o pedaço que mede y, mais o pedaço que mede z, essa soma vai dar 180. Então, o correspondente dessa soma vai ser a soma dos de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Quem vai ser aquele correspondente lá do 180? Vai ser a soma 40 mais 30, 70. 70 mais 20, 90. Você tem aí o correspondente do 180. E agora a gente pode montar nossas razões. O x está para 40, x está para 40, assim como, veja, eu vou pegar o grande e o grande, assim como 180 está para 90. Vou fazer a mesma coisa com o y. O y está para 30. O y está para 30, assim como 180 está para 90. Assim como 180 está para 90. E, por fim, eu vou fazer para o z. Z está para 20, assim como 180 está para 90. Claro, aí você já viu de cara que 180 dividido por 90 é 2 em todos os casos. Essa é a constante de proporcionalidade. 180 dividido por 90 é 2. E esse 40 que está dividindo vai passar multiplicando. A mesma coisa com 30 e a mesma coisa com 20. Então, a medida do x vai ser 40 vezes 2, que dá 80. A medida do y vai ser y vezes 2, que é 60. E a medida do z vai ser 20 vezes 2, 40. Veja bem, você poderia resolver essa questão de outra forma, bem simples. Você já descobriu que a soma aqui, que o correspondente do 180 é a soma desses pedacinhos que dá 90. E repara, de 180 para 90, para descer, você está dividindo por 2. Então, se você quisesse subir, você multiplicaria por 2. Como aqui você está querendo os valores dos segmentos que estão na subida, e na subida a gente multiplica por 2, esse 2 é a constante de proporcionalidade, então todos esses valores aqui serão o dobro desses pedacinhos. Ou seja, x vai ser o dobro de 40, y vai ser o dobro de 30 e z vai ser o dobro de 20, que é 40. Uma forma mais simples e direta é você observar qual é a constante de proporcionalidade quando você tem já a medida de 2 segmentos.